Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zé, estou trazendo pra vocês mais um vídeo. Eu tô aqui com o Pipe e com o Samu pra gente falar aí a respeito da WWE. Será que a WWE vai ser vendida mesmo para a Arábia Saudita? Será que no dia que você está assistindo ela já foi? Ou vai ser vendida para algum outro lugar? É o seguinte, o tema de hoje não é bem esse, tá? O tema de hoje é a gente falar sobre Triple H e Vince McMahon. Qual dos dois comanda melhor a WWE? Por quê, meus amigos? Porque com essa questão aí do Vince McMahon voltando na presidência da WWE, detalhe, ele voltou para a presidência, ele não é ainda o comandante criativo, esse continua sendo o Triple H. Então o Triple H não perdeu nenhum cargo, então qualquer coisa que esteja acontecendo aí nas storylines é do Triple H, seja bom, seja ruim, né? Mas, eu até vi um comentário lá na hora que o Vince... Saiu a notícia do Vince vendo na WWE para a Arábia Saudita, dos caras falando assim, e o Pipe ficava pedindo pro Vince voltar. Só que, gente, a gente tá falando, né, quando a gente fala que as coisas de Vince Triple H é ao lado criativo. O que vai ser bucado nas rivalidades, quem que vai escolher pra ter push, pra ser campeão. Ninguém imagina que, tipo, o Vince vai voltar e vai vender para a Arábia Saudita da WWE, tá ligado? Ninguém pensa nisso. Então, a comparação aqui pra vocês entenderem vai ser essa. Quem faz as melhores rivalidades, quem buca melhor... Baseado nos últimos anos. Claro que se fosse fazer a comparação à carreira, o Vince tem muito mais bagagem, né? O Vince criou grandes estrelas, né? O Triple H está tentando fazer isso agora. Mas é isso. O Sr. Pipe, se defenda agora. Tipo, comparando os dois, assim, eu sempre usei isso como argumento. Tipo assim, o Vince ele faz várias cagadas constantes e o Triple H faz, tipo, cagadas absurdas temporariamente. Eu confesso, cara, que assim, criativamente, se for pegar só o criativo, é claro que o Triple H ele tem as suas vantagens e tal. Só que assim, cara, não tem como você apagar tudo que o Vince fez, sabe? Tipo, não precisa nem pegar muito longe, pegar, 2015 pra frente, sabe? Tipo, aquele ano de 2015 foi um dos melhores da WWE, foi tudo Vince, sabe? Tipo, e o Triple H, cara, pouco tempo que ele teve alguns erros ali. Sim, eu não vejo tanta distância, né? Você pode, colocar o Triple H ali como uma ligeira vantagem, a gente vai analisar aqui durante o vídeo, mas assim, não acho tão distante assim, porque nego ainda bota uma babação no Triple H, sabe? Talvez sei lá, um Paul Heyman, talvez seria épico, assim, mas assim, o Triple H, pelo que eu vi, não acho isso tudo, mas, enfim. E você, Samu Gonçalves da Silva Neto, o que você acha a respeito dessa comparação de Vince e Triple H aí? Você acha que o Triple H ele é o novo deus do pro wrestling na questão criativa? Apenas um cara bom? E o Vince? O Vince já está realmente ultrapassado? Ou não? Ainda tem lenha para queimar? Primeiro, não tem comparação entre Vince e Triple H nesse tempo. Não tem comparação. A gente pode falar o que quer do nosso velho, mas não tem comparação. Esse tempo que o Triple H ficou, ele hypou muita coisa e depois ele cagou também em muita coisa. Então, eu não sou daqueles que ficam xingando o Vince também à toa. Eu xingo ele quando ele merece, que é tipo hoje, essas porra, a gente vai xingar mesmo, não tem. Mas pegar o Triple H também, que tava ali. Gente, ele cagou. Se o Vince cagou no Money in the Bank, ele foi lá e destruiu o restinho do Money in the Bank fazendo aquilo. Então a gente não tem o que ficar defendendo, o pessoal defende, porque o sonho de consumo da galera da EWC era ter o Triple H comandando e ter só High Flyer tendo push. Esse é o sonho da EWC, esse é o sonho. Mas, cara, o Pipe falou aí, falou 2015, um dos melhores anos da WWE que teve nos últimos tempos aí, que a gente assiste, e foi o Vince que fez. E qual foi o legado que o Triple H deixou nesse tempo que ele tá aqui? Cara, eu não vi nada tipo de supra-sumo, não. Eu particularmente não vi nada de supra-sumo, não. E outra, o Vince, ele fez uma coisa que carregou muita a WWE e o Pro Wrestling na época da pandemia, que é a bucagem do senhor Roman Reigns. Ele foi responsável por isso. A WWE só teve esse hype todo também numa época de pandemia, porque o tio Vince também, na sua experiência, ele fez isso, ele fez algumas coisas bacanas nessa época, que é uma época muito mais difícil do que agora. Então, eu acho que, tipo, primeiro, não tem comparação. O Triple H ele deveria estar muito mais tempo assim para se provar, e o que ele fez até agora não me agradou 100%. Não me agradou, e teve muito assim do legado dele assim que eu coloco, cara, é 50% para baixo.
de ruim e bom, na minha opinião. Não vi nada. Enzo, só um adendo também. Tipo assim, a gente criticar o Triple H não significa que a gente tá falando que o Vince é maravilhoso, que o Vince é perfeito. Não, a gente só tá criticando, dando contraponto, porque por causa dessa babação em cima dele, sabe? Não velho. O foda é isso, é babação. Os caras ficam babando, os caras acham que não pode criticar o Triple H, porque era o sonho erótico deles ter o Triple H no comando. O Bray Wyatt, por exemplo, tipo... O Bray Wyatt, o book perfeito dele foi na Arábia Saudita. Tomara que os árabes enterrem mesmo, chama o Goldberg de novo lá. Então, tem vários pontos aí que vocês falaram que eu acho bom pontuar aqui, que é o seguinte, né? O Samu citou aí sobre o sonho da IWC, né? De ter lutadores high flyer e tal. Então, umas coisas que eles criticavam no Triple H no tempo da NXT é quando ele dava push justamente para quem não tinha o perfil desses tipos de lutadores mais técnicos vindo de indies. Então, por exemplo, o Karrion Kross, ele era bem hateado no NXT quando o Triple H dava push nele, né? Então a bucagem em cima de um cara lá grandalhão igual ele ali, o pessoal meio que não gostava. Shayna Baszler também, quando era over do jeito que era ali, da forma como ela foi trabalhada, também foi hateada. AOP, os Authors of Pain, nossa senhora, o pessoal queria ver o Revival campeão, queria o DIY campeão. O AOP ganhava, a luta era muito boa e o pessoal lá enfurecido no takeover, né? Só gritando ali que aquilo lá era bullshit, né? Eles usam esse termo. Então, assim, é um ponto. Eu não acho que o Triple H quer só lutadores indigais e lutadores high flyers. Só que por que a gente tem essa percepção? Porque a fanbase quer. E aí quando ele não coloca... Quando ele não coloca, eles inclusive ficam com hate. Mas mostra que o Triple H sim, ele gosta desses caras. Até porque ele foi um cara assim, né? O Triple H foi 1,90 de altura, forte ali. Nunca foi um cara muito técnico, né? Ele era muita psicologia e força, né? Agora, uma coisa que a gente tem que focar também é nos auxiliares que eles têm, na equipe, né? O Vince, os momentos bons do Vince foi quando ele tinha o Arn Anderson ali como um dos diretores de criação. Quando ele é demitido, depois lá de ele ter meio que passado o pano para Alicia Fox ter ido trabalhar bêbada, né? E acabou sendo demitido. E o Vince depois traz no lugar dele o Bruce Prichard. É aí que o Vince piora pra caramba. Porque esse auxiliar dele aí é um cara que tem uma visão completamente ali do negócio mais infantil, mais teen, mais bobalhão, né? É ele que dá esses pushes. Os escritores aí que você vai ver, tem gente que nem é do wrestling. A storyline do Otis com o Ziggler e a Mandy Rose foi escrita por uma mulher lá, uma gordinha, curiosamente, né? Que nem é do wrestling, escreveu aquela história, por exemplo, né? Então eu acho que a equipe também prejudicou muito o Vince. E nesse aspecto, o Triple H também é melhor. Ele sabe reunir melhor quem trabalha com ele. Shawn Michaels, o Road Doggz, caras que eram lutadores, assim. Eu gosto quando os caras são ex-lutadores. Pelo menos os caras têm um pouco de experiência nisso, né? E outra coisa também em relação a vantagens que eu vejo no Triple H, que a gente observou nesses últimos meses, é as lutas, né? A liberdade que ele dá, o tempo maior, tanto nos shows semanais como nos pay-per-views. Isso era uma coisa que o Vince, enjoava muito das lutas que ele bucava, porque o combate acabava com o primeiro finish acabou, ou então no máximo 2 finishes. O Triple H ele deixa, desde os tempos da NXT, tinha combate na NXT que tinha 3, 4, 5 finishes. Então assim, não acabava quando chegava no finalizador, rendia um pouco mais. E eu acho que no wrestling moderno é uma coisa que eu acho bem-vindo, né? É você poder alongar um pouco mais as lutas e o finalizador não ser literalmente finalizador, sim 3 dele, por exemplo. Fica até mais parecido com os próprios games da WWE, né? Então eu acho que esses são os pontos aí que eu coloco aqui que o Triple H tem de vantagem hoje. Acho que ele é um cara mais atualizado que o Vince. O Vince, por exemplo, os caras falavam que ele tinha já problema de memória por causa da idade. É um cara que ele não liga pra rede social, então ele não vê muita opinião do público. Às vezes é bom, porque realmente o público de internet é chato pra caramba, dito nós, que chamamos chato pra caramba também. Mas às vezes também você tem que saber, pô. Você tem que ler os comentários às vezes pra ter um feedback. Não adianta... Aí você não vê. Aí vamos supor, eu aqui no YouTube faço um vídeo lá horrível. Aí eu nem olho quem que deu like e dislike. Aí eu não percebo que deu, tipo, sei lá, 1000 dislike e 2 like, tá ligado? E eu continuo fazendo. Mas óbvio que eu vou continuar fazendo, porque eu não tô vendo. Mas se eu ver, você vai mudar alguma coisa. E o Vince, ele tem esse problema, né? De um pouco mais de arrogância, né? Então, por isso eu vejo uma vantagem no Triple H. Agora, a fanbase do Triple H é muito chata, porque quando a gente aponta um erro grave dele, como aquele, por exemplo, do Money in the Bank,
eles tentam contra-argumentar que, não, porque agora o Austin Theory vai ser bucado decente. Gente, a única mudança que teve do Austin Theory é que ele parou de tirar selfie, parou de vir com o celular. Ele é o mesmo cara, sabe? É isso que irrita, essa passação de pano. Que faz a gente acabar pegando um hate em cima da bucagem do Triple H até maior do que a gente deveria. Por quê? Porque a fanbase tá passando pano. Diferente do Vince. O Vince pode fazer um pay-per-view maravilhoso. Se tiver um erro, a galera, esse Vince, esse velho. Aí vem aquela turminha que me irrita, que é aquela fanbase do Punk. O CM Punk tinha razão. Só quando ele morrer que a WWE vai melhorar. Tipo assim, tem 2 erros aí. Primeiro, você desejar a morte de alguém por causa de uma decisão num show de entretenimento. E segundo, o Punk não fala isso. Ele fala, eu queria acreditar que ia melhorar se Vince morresse, mas se vai sumir ali o genro dele, o Triple H, ou a Stephanie, vai piorar tudo. Então, nem ele acreditou nisso quando ele fez aquela promo, que tava no personagem, inclusive, né? Então, assim, é isso que irrita. É o pacote Triple H, não é exatamente ele, sabe? É que não pode criticar, senão o Vince volta. Mas é exatamente isso, né? Não pode criticar, senão o Vince volta. Mas tem também as lutas do Vince, acabavam muito por rolamento, até tentei falar aqui, mas tipo... Então, eu acho que isso aí era a questão da memória dele, mano. Eu acho que ele esquecia, não é possível. Teve um ano que foi 100, mano, mais de 100. Aí, tipo, por exemplo, até as criações dele, tipo, o Braun Strowman, assim, ele consegue tornar, tipo, aquele showman, que é muito estilo Bruce Prichard, Prichard, sei lá, que o Zé tinha falado, sabe? Pô, é esse estilo que o Vince começou a adotar e ficou horrível. Sabe? É o que eu falo, tipo assim, comparar Vince e Triple H atualmente, é difícil defender o Vince. É óbvio, pô, o Kevin Owens e o Sami Zayn ano passado, o que o Kevin na WrestleMania? O Kevin Owens sendo esquachado pelo Stone Cold, ridículo, e vazando com Ezekiel, de nome, e o Sami Zayn sendo esquachado pelo o cara do Knoxville lá, do Jackass. O John Knoxville, velho do Jackass. E hoje em dia, pô, os caras estão cotados, o Zayn já chegou a ser cotado a ganhar o Rumble e depois ganhar do Roman. Né, mas não, óbvio que isso não vai acontecer, mas assim... eles estão sendo cotados pra ganhar dos Usos. É uma grande tag. O Vince fez o Cross perder pro Jeff Hardy na estreia lá com o rolamento. O Gunter perdeu pro Drew, sabe? Tipo, óbvio que hoje em dia, tipo, fácil. Hoje em dia, tipo, nos últimos 3, 4 anos, né? Exato. Então, assim, mas, pô, não tem como você apagar a história do Vince. Eu acho que foi muito esses caras que começaram a falar na cabeça do Vince de showman, de palhaçadinha, e aí ele começou a decair, mas... Enfim. Até o Arn Anderson sair, tava num negócio mais ou menos ali, até mais ou menos 2018, 19 mais ou menos, né? E quando o Bruce Prichard entrou, naquela época que o Paul Heyman ia comandar o Raw e o Bruce Prichard o SmackDown, cara, você via a diferença no Paul Heyman ali, que o show tava melhor. Só que aí depois, o problema é que o Vince... Cara, ele escuta só as pessoas erradas. Eles pegaram lá, colocaram na cabeça que o que dá dinheiro é fazer palhaçada. Aí você tem um tanto de bocó lá naquela crowd dos Estados Unidos que vê o outro e começa a dançar. Nakamura. Nakamura. Madcap Moss começa a jogar. Rick Box tá voltando, hein? Rick Box tá voltando. Jogar copo com o Street Profits, ficar jogando cereal com o New Day, cara. Aí o cara acredita que o pop é aquilo ali que é bom, e ele esquece que tem mais 1 zilhão de pessoas que também têm uma opinião sobre a empresa dele. E ele se baseia por aquilo ali. E outra coisa, o que o Triple H fez com o Money in the Bank, isso aqui vale ressaltar. O Vince nunca chegou perto de fazer o que o Triple H fez com o Money in the Bank. O Triple H, ele não terminou de matar o Money in the Bank, ele matou mesmo, assim. Ele trucidou. Porque os erros do Vince com o Money in the Bank foi, como que a gente pode dizer, vencedor, né? Ele já errou em quem devia vencer. E no cash, tipo, falhou de jeito tosco, agendou, essas paradas assim. Mas o mais próximo da gestão Vince, que o Money in the Bank chegou a perder o seu valor, foi o Otis, porque transformou em lancheira. Mas ele não usou a pasta, ele deu a pasta pro Miz depois. Então a cagada ainda deu pra passar um papelzinho ali. Agora, a do Triple H, na primeira, ele já conseguiu fazer o Money in the Bank ser descredibilizado por um título menor dos menores hoje dos que existem, né? Então... Realmente, o erro do Triple H com o Money in the Bank, e por causa de uma birra, que não tinha necessidade. E outra, e era a chance... era a chance do Mr. Money in the Bank voltar a ser credível nas mãos dele. Ele teve a chance de recuperar o Money in the Bank.
Aí, em vez dele recuperar, aproveitar o Austin Theory, não, o que ele fez? Ele, por birra, foi lá e trucidou o resto, cara. É isso que é imperdoável. Pra mim, isso aí que é imperdoável, Então, cara. e o que ele tinha que fazer, né, de imediato, assim, que a gente poderia dizer, ele ainda não fez. Por exemplo, Reinado da Bianca, que ninguém mais suporta. Ele acabou. Ele acabou com o da Honda 2 vezes, acabou com o da Liv Morgan, mas da Bianca segue. Desunificar os títulos mundiais. Ele não conseguiu fazer isso até agora. Talvez só vai conseguir na WrestleMania, desunificar lá. A Charlotte, pô, voltando e escochando, mesma coisa que o Vince fazia. Exato. Exatamente. Ele se provou igual, cara. Ele se provou igual pra mim. O Zuzo tem título de duplas unificado também, que complicou. Então, assim, se a gente for ignorar a NXT, daqui a pouco eu vou até entrar na questão do NXT, que eu acompanho um pouco mais, né? Mas olhando o trabalho dele no main roster, o que teve de importante, assim, de realmente revolucionário, que não é nada revolucionário, é entre aspas. As lutas, né? Terem mantido mais liberdade, não à toa ganharam ali avaliações boas, né? O card é mais bem feito. Eu acho que ele não é igual o Vince também, que recheava o pay-per-view de várias lutas, era tudo curtinha. Ele faz um pouco menos, e esse menos ele consegue dar tempo pros caras desenvolver. Isso é bom, né? Às vezes enjoa, tipo assim, às vezes ele dá liberdade pra luta, mas sei lá, Shade Gable contra Ricochet. Cara, eu não quero ver uma luta longa de Shade Gable e Ricochet. Pode ser boa, legal, mas não é o que vai me prender, sabe? Num show semanal. Num pay-per-view talvez, mas não é o que vai me prender. Então, aí ele trouxe retornos de caras que muitas vezes não deveriam ter sido demitidos. Trouxe alguns que eu já acho que nem sei por que voltaram, talvez por alguma gratidão dele com os caras. E ele tem os queridinhos dele, igual o Vince tinha também, né? O pessoal pegava muito no pé de... o Vince... Né, numa época foi o John Cena, né? O Vince só pensa em John Cena, John Cena, John Cena. Aí outra época, porque é Roman Reigns. Aí teve o Strowman também durante um tempo, o Undertaker durante a carreira, embora ninguém reclamava. O Triple H também tem os dele. A gente também pode pontuar às vezes, sabe? De o Balor tá vencendo muito ali uma situação, quando não faz sentido. Se o Seth Rollins vira over pra caramba durante um tempo, não é porque a gente gosta do Seth Rollins, a gente não vai comentar aqui também, não. Manteve o cara também com um baita push, né? E outra, ele cedeu também aí a situação lá de colocar um combate marketing acima de um combate onde a bucagem faria mais sentido, que foi na Arábia Saudita ter feito Logan Paul e Roman Reigns, né? Aí, eu achei até engraçado que quando isso foi anunciado, o que acontece? É isso que eu falo que irrita. É a fanbase vindo dar uma justificativa. Não foi ele que escolheu, os árabes que exigiram... Gente, os árabes não fazem booking. Os árabes não fazem booking, eles esperam os nomes no evento, mas não é eles que escolhem o booking, gente. O que o cara vai fazer, sempre né? Tem explicação pro Triple H. Ninguém nunca buscou uma explicação pro Vince. Quando o Goldberg ganha do Bray Wyatt, ninguém deu uma explicação. Porque os árabes queriam que o Goldberg ganhasse do Bray Wyatt. Não, o Vince que escolheu isso. E todo mundo detonou o Vince. Aí o Triple H tem uma explicação. Você ia falar alguma coisa, né, Sam? Não, eu falei sim que essa dos árabes aí, que o Goldberg ganhou do Bray Wyatt, pra mim foi a melhor escolha que eles fizeram até. Eu preferi não ter lembrado o que ele queria falar. Mas é isso, cara. O problema dessa galera aí do Triple H é que por muitas vezes a gente acaba pegando um hate que a gente joga em cima do cara, sendo que na verdade a gente fica motivado com raiva por conta dos caras passando pano ali. Mas os pontos positivos dele, é claro que a gente tem que exaltar também. A gente não pode só meter o pau. Mas não é porque que o cara faz... tem que ficar quando erra e elogiar quando acerta. Mas o problema é que a gente não pode minimizar isso depois que o cara faz uma cagada tão astronômica como destruir o Money in the Bank. A gente não pode, chegar a esse ponto, entendeu? E agora, cara, só Deus sabe o que vai ser, né? Então, e aí, o Pipe não era muito de assistir os shows da NXT, né? Eu sempre falei o seguinte, eu falei assim, gente, ó, a galera, sempre depois dos takeovers, eles elogiam o NXT, né? Mas você não vê eles elogiar o NXT depois do fim dos shows semanais, porque pouca gente assistiu os shows semanais. Eu vivia falando, gente, vocês que ficam elogiando o NXT depois de takeover, eu duvido que vocês assistem todos os shows semanais. Tinha muito show semanal muito chato no NXT. Muito, muito parado. E era uma maneira diferente também de trabalhar. Tipo assim, muitas vezes o campeão nem aparecia no show semanal. Tipo, tinha que passar 2, 3 semanas, aí ele aparecia com sua rivalidade com alguém. E uma rivalidade que você tinha o tempo de, por exemplo, começou a rivalidade em fevereiro, os caras às vezes vão lutar pelo título em abril. Dava tempo de se desenvolver, de enrolar, de ter as ausências.
Que era uma outra forma de você trabalhar. No main roster não, no main roster a rivalidade começou hoje é pra ter luta no fim do mês já, porque todo mês tem um pay-per-view, né? Então é diferente a pegada, né? Mas havia também erros lá na NXT. Agora sim, foi um trabalho legal ali que foi o que condicionou a galera de pedir ele no main roster. E agora tá sendo testado. Ainda não completou um ano, não sei se vai completar. Se completar, depois de um ano a gente pode fazer uma avaliação melhor e ver os pontos positivos e negativos aí de uma dessa. Quem sabe ele não surpreende aí. Porque tem umas coisas... por exemplo, ele tá voltando a dar o valor que o Kevin Owens e o Sami Zayn merece, igual o Pip citou, né? Tem que ver se o Seth Rollins vai conseguir também voltar a ser o Seth Rollins de fato. Tem que ver se o Roman vai perder um desses títulos aí, porque precisa ter um outro mundial pelo menos, né? Mas eu acho que o negócio do Roman é um acordo muito maior do que o Triple H, viu? Eu acho que isso aí já é um acordo pré-definido que ele não pode mexer, cara. Talvez foi alguma coisa com o Paul Heyman ali que ele tenha conversado. Ou ele é só sensato também e pensa assim, putz, aqui não tem ninguém no roster que pode ganhar do Roma hoje, então eu não vou forçar a barra, tá ligado? E botar, sei lá, o Kevin Owens pra ganhar. Eu não acho que o Kevin Owens vai ganhar do Roma, seria uma zebra. Botar o Balor pra ganhar do... Não vai botar um queridinho dele. Se fizesse isso, ia forçar muito, né? A gente não pode também fechar os olhos pro Triple H, pô. É claro que o cara fez coisas excelentes, pô. Por exemplo, a questão do Judgment Day que vocês não gostam, mas assim, não tem como dizer que os caras não evoluíram pra caramba. O Kevin Owens, Sami Zayn, mano, o Seth Rollins teve uma vez que eu fiquei com raiva, que foi quando ele ganhou do Theory lá, do Cashin. Aquilo lá, eu falei, pô, aí ficou over demais. Pra perder no mesmo mês, que adiantou? Exatamente, pra você ver. O Theory, porra, ficou barbudo e ficou mais sério e aí mudou o personagem também. Mas enfim... o Seth Rollins realmente... hétero topzera agora. Mas o Seth Rollins foi algo que, cara, que realmente me fez muito feliz, porque, pô, com o Vince não tinha como, cara. O cara só perdia, era Cesaro, Cody Rhodes, enfim, ele tava numa maré terrível, todo mundo sabe. E o Triple H meio que resgatou ele. Inclusive Triple agora H fácil, mandou o Riddle pra reabilitação também, tava na hora. Lindo. O Jeff Hardy também, né? Ou foi antes, nem sei. Não foi ele, não. Jeff Hardy tinha saído já. Quem mandou ele pra reabilitação foi Deus já. Tipo, já desistiram já do Jeff Hardy. Bom, eu quero fazer um adendo aqui que agora é fácil elogiar Seth Rollins. Eu fui o primeiro a defender esse personagem aqui. Mito Seth Rollins. De hoje, o atual? Eu ainda prefiro os outros. Eu gostava muito do Messiah, cara. É uma pena que flopou, porque perdeu. Mas aqui. Cara, o Messiah, esteticamente, ele era perfeito. Joseph Seed. Com os Altars of Pain do lado. Aquilo era da hora, cara. O próprio Theory depois, com o Murphy. O próprio Theory depois. Ele usando aquela luvinha. A theme song dele era incrível. Era legal também. Era da hora pra caramba. Então, a de hoje, o Seth Rollins de hoje, ele é teen, né? Porque a musiquinha o pessoal gosta. É muito bom, mano. Eu tenho uma coisa que pra mim o Seth Rollins ele não pode estar conectado com o público. O público tem que odiar ele, mano. Eu não gosto quando o público começa a gostar do Seth Rollins. Aí eu acho que é um caminho perigoso, sabe? E isso foi algo ruim, ter transformado ele em twinner. Porque ele tava heel, tava campeão, tava bem, a gente tava gostando. Eu quero só ver quando o Cody Rhodes vai encontrar ele. Porque o cara ele lesionou na storyline, o Cody Rhodes. Aí chega lá o Babyface que a galera gosta, encara o Seth Rollins, eles vão torcer pros dois? Não vai. Mas eu vou te falar, Zé, quando eles estavam rivalizando pós-WrestleMania ali, eles cantavam o nome dos dois. Eles gritavam a música do Seth Rollins, depois, quando o Cody Rhodes atacava ele, eles gritavam o Cody Rhodes. Esse público é tudo coxinha, cara. Os caras... Não, eu falo pra você, eu prefiro muito mais o Beast Slayer do que esse atual. Não, para. Que isso? Não. Que o Beast Slayer era mais vencedor, né? Ele era mais vencedor. Não, nem era questão disso. Empolgava muito mais, cara. E tipo, ele tava... É aquilo, ele era vencedor. Só que, querendo ou não, na época, até que não tinha o Roman, é claro, ele meio que carregava. Eu empolgava pra caramba com o Seth Rollins, assim. Mas agora é esse personagem aí, velho. Mas tem um ponto importante, hein? O personagem dele fez isso não era nem ruim. Né, tipo, só era menos melhor que os outros. Não, né? Mas ele não era ruim. O personagem dele debate, cara, em 2015, que o Triple H é quem defendia aquele Seth Rollins fujão e o Vince queria o Seth Rollins um pouco mais valentinho, que foi se tornando depois, né? Bem lembrado. E aí a gente tem que ver se hoje em dia o Triple H vai querer também voltar esse Seth Rollins nesses moldes ou vai manter do jeito que tá hoje em dia, né? Não sei também se... Numa dessa, em 2023, agora o Seth Rollins não vira um maluco assim, forma alguma stable aí, uma parada do gênero, né? Mas é isso, galera. Resumimos bem aqui esse debate Vince versus Triple H. A conclusão é,
Não seja gado de ninguém. Saiba filtrar as coisas que cada um faz. Saiba criticar. Saiba elogiar, mas sem E idolatria. não invadam a WWE. Vamos Começa a invadir quebrar tudo. Stanford. Se tirarem o Vince de novo, vamos invadir Stanford. Interditar. Quebrar a Cadê o estátua do reloginho, Bruno Samu? Cadê o Sammartino. reloginho? Quebrar a estátua do Bruno Sammartino lá, tá ligado? Quebrar tudo. Pegar aquele Under the Giant lá, gigante, lá, meter uma bicuda pra quebrar no meio, Ai, ai. derrubar ringue, essas coisas. Tem duas estátuas que a gente não quebra. A do Seth Rollins com os 2 títulos e a do Triple H que os cultos vão proteger. É, pois é. Tem que fazer uma Undertaker, hein? Aliás, fizeram já, né? Nem lembro. Ah, eu Acho que já fizeram. seria aquele porra louco que ia quebrar tudo, não tá nem vendo. Celo. Eu ia erguer uma do Matado, Goldberg matado. ainda. Eu ia erguer uma do É, tem que ter uma do Goldberg Goldberg ainda. Tem que ter uma do Goldberg. Mas Eu ia é erguer isso, uma do galera, ó. Goldberg gigantesca lá. Like, se inscrevam e fomos com o Homos.